Graça e paz, glória a Deus. Que bom ver vocês aqui hoje. Noite gostosa, né? Choveu bastante hoje, um pouco, né? Razoável, fez chuva, fez calor. E uma noite agradável para nós cultuarmos ao Senhor, amém? E hoje nós estamos dando esse início a essa série, Os 4 Temperamentos. Eu confesso que achei que ia sangrar o aplicativo, eu achei que ia sair sangue do meu celular lá, de tanto sanguíneo que tem nessa igreja. Misericórdia. É sanguíneo com colérico. Falei, eita Deus, o negócio está... Precisamos da ação do Espírito Santo no meio de nós, hein, pastor? Só a graça mesmo para... Mas é benção a gente poder um pouco se identificar. Você já parou para pensar? Você viu ali os seus objetivos, a definição do seu temperamento ali? Vocês leram lá o que vocês podem alcançar, o que vocês podem ser, quais os seus pontos fracos, seus pontos fortes. E nós vamos aprender hoje. O primeiro temperamento é colérico. Quem aqui se identificou com colérico aqui? O principal, colérico, principal. Quem é colérico? Olha, temos poucos coléricos aqui. Vai ser benção, vocês vão se divertir, vocês vão ver que é gostoso a gente aprender um pouco desses temperamentos e ver o que o Espírito Santo ele faz, o que nós podemos, o que o Espírito Santo ele faz em nós através desses temperamentos, né? Apesar que o Espírito Santo ele age de uma maneira sobrenatural em nossas vidas, e nós vamos ver que o Espírito Santo ele de maneira alguma ele apaga o seu temperamento. Ele não apaga o seu temperamento, ele aprimora ele. Ele modifica ele para o reino de Deus. Ele te usa para que o reino dele seja edificado, venha a crescer, venha a se fortalecer, e assim ele possa te usar de uma maneira sobrenatural, se assim você permitir. Porque não adianta nada, o Espírito Santo ele está ali, ele quer mudar, ele quer te moldar, ele quer te fazer alcançar coisas que ele pode fazer você alcançar, mas se você não permitir, não adianta nada. É tão bom a gente falar, eu quero ser usado pelo Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo ele vem para dar uma ordem ou para mudar algumas coisas, não é assim, desse jeito não, porque o Espírito Santo ele vai ao contrário. Às vezes ele pega o seu temperamento que você acha que tem que ser assim, porque muitas pessoas falam assim, não, Deus me fez assim, 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 assado. Outros falam, eu sou crente, mas não sou bobo. Então, se olha para a vida de Jesus, então Jesus ele foi bobo a vida inteira. Porque o Espírito Santo ele vem para confrontar você com aquilo que você acredita que você pode agir ou não. Ele vem para te confrontar. Ele não vem para agradar as suas vontades, o que você é. Ele vem para confrontar você de quem você é, para ser aquilo que ele quer que você seja. Amém? E os pontos do colérico, ele é pesado. Colérico é uma pessoa difícil de lidar. Pensa numa pessoa difícil de lidar, é o colérico. Colérico, ele é teimoso. Colérico, ele é autossuficiente demais. Colérico, ele acha que pode fazer tudo sozinho. Colérico, por mais que ele gosta de ouvir conselho, ele não segue conselho. Ele gosta de ouvir opiniões. Ele gosta de você ouvir opinião, mas se a sua opinião for contrária àquilo que ele pensa, não só o colérico, né? Não é só o colérico que é assim.
Mas o colérico, ele é uma pessoa difícil. Ele tem algumas dificuldades. Mas o que eu quero trazer aqui, o colérico, ele profissionalmente, ele pode ser uma pessoa muito bem sucedida. Porque um colérico, ele pode ser um construtor. Colérico, ele pode ser um líder nato. Um dos melhores líderes é uma pessoa colérica. E para nós entendermos melhor, nós vamos falar de um personagem bíblico. E quem aqui chuta, que arrisca dizer quem é esse personagem bíblico? Paulo. Paulo, ele é um colérico extremista. Paulo, você vai ver, são poucos episódios da Bíblia que ele cita de um colérico não cristão. Paulo, quando é uma pessoa colérica não cristão, você vai ver muito pouco relatos dele na Bíblia, primeiro ponto que você vai enxergar esse ponto de Paulo é quando ele está ali vendo Estevão sendo apedrejado. E provavelmente ele era o líder desse grupo que estava fazendo aquilo com Estevão. E com a perseguição contra a igreja de Cristo. Paulo, você vê ali que um colérico, ele não admite coisas, ele nunca vai se apresentar em coisas pequenas. Ele quer estar à frente, ele quer evidência, ele quer mostrar. E Paulo, além dele ser um colérico, ele era um grande religioso. Um grande religioso. Ele entendia a palavra, ele conhecia aquilo, e ele estava à frente de muitas coisas. E Paulo, ele demonstra ser um colérico muito agressivo. No que diz a perseguição, a morte, ele era um colérico agressivo. Ele explodia com qualquer coisa. Ele não aceitava qualquer coisa. Paulo, você vê ali que se você é um colérico e você é assim, você tem que mudar, tá? Você tem que ser transformado, porque o objetivo dessa série é você entender o seu temperamento e se você é transformado ou não pelo Espírito Santo. Se você tem ou não o Espírito Santo, se você é cheio ou não do Espírito Santo. Amém? E se você se identificar, eu não sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, então busca se encher do Espírito Santo. Amém? Então, Paulo, você vai ver ali que Paulo, ele era esse cara extremista. E outro ponto, ele era cruel. Era ou não era cruel? Uma pessoa colérica, ela é ou não é cruel? Ela não quer fazer... Se ela vê coisa errada, se ela acha que aquilo está errado, ela vai pesar sobre aquela pessoa. Ela vai falar, e se ela não fazer, ela vai agir. Porque ela não aguenta. Ela tem que fazer alguma coisa. E Paulo era desse jeito. Paulo, ele achava que aquele que estava no caminho, que cria em Jesus, que acreditava e via aquelas multidões sendo arrebatadas ali no meio do povo, se rendendo a Jesus, ele não aceitava aquilo. Ele tinha que fazer alguma coisa para aquilo mudar. E a única coisa que ele queria fazer era: vamos matar todo mundo. Aquele que tiver que crê em Jesus, que está seguindo esse caminho, vamos levar para Jerusalém e vai ser como Estevão, vai ser morto. Paulo era desse nível, né? Creio que não tem colérico desse nível aqui, mas... Mas de qualquer modo, Paulo, ele se identificava com um grande líder ali. Seja um líder cristão ou um líder não cristão, Paulo, ele se mostrava um homem que liderava. Ele tinha a voz ativa. O que ele falava, as pessoas ouviam e fazia. Obedecia aquilo que ele acreditava e confiava naquilo que ele estava falando. Então, o colérico, ele tem essa facilidade de colocar os outros para trabalhar para ele. Ela tem essa facilidade de mandar
e você obedecer sem você esperar. Sabe aquela pessoa que submete a voz de alguém que ela nem imagina? O colérico é dessa maneira. Ele consegue fazer você submeter a um serviço liderado por ele. Amém? Paulo ele tinha esse peso sobre ele. E outro ponto forte do colérico é a força de vontade. O colérico ele tem uma força de vontade inata. Ele não deixa nada pela metade. Que ele começa, ele termina. O colérico, esse temperamento, ele não gosta de deixar nada para trás. Se você fizer alguém que é colérico fazer algo e parar no meio do caminho para fazer aquilo que você acha que tem que fazer, você está lascado. Porque o colérico ele não vai dar nem ouvido para você enquanto ele não terminar aquilo que ele começou. O colérico ele tem isso. E Paulo ele mostrava isso. Tudo que ele começava, ele terminava. E Paulo ele tinha tanto isso quanto ele fala em uma das suas cartas sobre alcançar o alvo. E Paulo, ele diz em uma das suas cartas, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, que ele vai falar assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fizemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outro, eu mesmo não venha ser reprovado. Então, Paulo ele era rigoroso com ele mesmo também. Paulo em alguns pontos da sua vida, mesmo cristão, ele deixava que a sua natureza de temperamento colérico aparecia no meio do caminho. Enquanto ele ainda seguia Jesus, ele achava que ele tinha que fazer ao extremo. Ele era extremo em tudo que ele fazia, mesmo depois de aceitar Jesus. Paulo ele vai dizer que ele esmurrava o seu próprio corpo para que o corpo dele fosse escravo dele. Você já fez isso? Você já se esmurrou a ponto de falar assim: eu não quero que você faça o que você quer fazer. Eu quero que você faça aquilo que ele quer que eu faça. Você tem um foco, tem um alvo, uma meta a ser cumprida. Todo cristão tem essa meta, mas poucos entendem isso. Muitos querem correr aquilo que está vendo. E corre atrás daquilo que vão alcançar, mas logo vai perecer. Seja o dinheiro, seja a fama, seja o que for. Mas Paulo não. Paulo ele compreendeu o que era o seu alvo. E o Espírito Santo, como eu disse, o Espírito Santo ele não apaga o seu temperamento. Ele usa isso para aprimorar para o reino. E como Paulo ele tinha essa tendência, o Espírito Santo tomava ele para que ele tivesse foco em Cristo, que o seu alvo fosse Cristo e que ele não perdesse o foco. E uma das coisas importantes também, que para Paulo alcançar esse objetivo, para Paulo ele começar a entender isso, porque colérico é difícil, você vai entender. Colérico, depois que ele tem uma formação, uma maturidade, ele é difícil de você dominar ele e fazer com que ele acredite em algo. E Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas que a primeira coisa que nós cristãos temos que entender é que a nossa primeira transformação tem que ser na mente. Ele fala assim, em 2 Coríntios 10, ele fala assim: levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A primeira transformação do cristão vem na mente. Acho que, se eu não me engano, abriu o culto assim, né? Seja transformado.
pela renovação da vossa mente. E ele começa de uma maneira rigorosa, né? Ele fala assim, que rogo-vos. Esse rogo-vos, ele fala assim, pelo amor de Deus. Irmãos, abra a mente. Pensa. Você tem que levar o pensamento a Cristo. Você tem que ser transformado. Não acha que você aceitar a Cristo já está de boa, não. Agora é uma transformação, dia após dia. Tem uma frase que diz assim que Jesus, ele te salva do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de você. Jesus, ele te tira lá do mundo, do lamaçal do pecado e traz para a sua maravilhosa luz. Mas agora o segundo processo é teu, de santificação, de renovação da sua mente, para que você possa ser transformado dia após dia, com a palavra e com a graça de Cristo. Nós precisamos dele. Nós precisamos levar o nosso pensamento a Ele, a Cristo, e ser escravo de Cristo. Entender que Ele nos predomina. É Ele que tem que dominar a nossa mente, é Ele que tem que dominar o nosso corpo. Isso é uma luta constante. Não só com o colérico. Colérico é mais difícil que eu estou falando, mas com todos os temperamentos. É mais difícil. Mas nós precisamos se render a isso. E outro ponto importante que eu destaquei nesse temperamento é algo que Paulo ele vai trazer uma das suas cartas, que ele fala assim, quem já ouviu falar assim, me fiz de louco para com os loucos, me fiz de, sabe aquela, ele se fazia de tantas outras coisas para que ele pudesse pregar o evangelho, e essa é uma maneira errada. Tem um ponto que Paulo ele faz algo que Jesus ele não queria que ele fizesse. Raspar a cabeça. Sabe por quê? Paulo ele tinha uma vontade extrema, que era ganhar os israelitas, os seus irmãos, a sua descendência. E Paulo ele raspou a cabeça para quê? Para que ele pudesse ser aceito pelos judeus, para que ele pudesse pregar a palavra e que essa palavra pudesse alcançar eles. Jesus não precisa disso. E para nós entendemos é que não funciona você fazer algo errado para que dê um objetivo certo. Deus ele não precisa disso. Deus ele pega a ira dos homens e faz o louvor, mas ele não precisa do nosso pecado para alcançar a graça de ninguém. Ele não precisa que você faça algo errado, mesmo que com o objetivo bom de alcançar ou ter um objetivo maior. Porque Paulo ele queria alcançar os seus. E ele fazia o que era errado mesmo para eles, não tem nada a ver, eu raspar a cabeça, isso não me afeta em nada, mas para eles precisam, então eu vou raspar. Jesus ele não quer que você raspe a cabeça, ou bebe sangue de galinha, ou vai no cemitério. Jesus ele não precisa disso para demonstrar a graça dele. Ele precisa que você aceite e obedeça. Ele precisa que você se renda aos pés dele e deixe que ele atue na sua vida. Naquela parte que Paulo ele fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Maneira de nós sermos bobo no meio do mundo, isso pode ser bobo, as pessoas podem achar isso que você está sendo bobo, mas Jesus ele quer que você confunda eles. Ele quer te usar, ele quer te transformar, ele quer que a transformação, a graça que atua em você, demonstre isso como loucura lá. Mas que por você saiba que isso tem poder. Você sabe que isso tem resultado. Você sabe que isso vai te levar a um lugar maior. Porque melhor é você se diminuir para que ele apareça, do que você ter que ser alguém, mostrar que você não é bobo, mostrar que você é autossuficiente, mostrar que você é capaz, para demonstrar, não, porque eu estou falando, olha a minha vida, olha assim, assim, assado. Jesus, ele não precisa disso. Jesus, nós aprendemos na série anterior, dele escolher 12 homens, extraordinariamente comuns, pessoas que não tinham nada para dar, mas porque ele queria mostrar o poder dele. E é assim que Deus ele age.
Uma coisa importante também, e para a gente entrar na palavra, e quero trazer esse ponto importante aqui, é que eu lendo o livro, eu vi que uma educadora cristã muito famosa, ela vai dizer algo importante no meio dos adolescentes. Só teve um adolescente aqui que deu colérico? Só a Isabela? Hã? 25%? Por que eu falo isso? Porque você vê que colérico ele é difícil. O colérico ele é complicado. E essa estudiosa ela identificou algo importante, que na vida do adolescente ele não pode deixar passar despercebido a conhecer a Cristo. Ele tem que conhecer a Cristo, principalmente o colérico, tá? A criança identificada com esse temperamento colérico, é importante ela conhecer a Cristo. Então, pais, né, que tem o seu filho identificar que esse adolescente ele tem esse temperamento colérico, ore, busque a Deus para que ela conheça Cristo antes dos seus 18 anos. Por quê? Porque depois dos 18 anos, ela vai ter a sua mente formada, ela vai ter as suas decisões e seus méritos para alcançar, e dificilmente ela vai dar ouvidos à palavra. Dificilmente uma pessoa colérica, quando ela atinge seus 18 anos, ela vai dar ouvido à palavra. Vai ser necessário acontecer algo, uma adversidade na vida dela, uma dificuldade na vida dela para que ela se renda à palavra. Ela vai ter que aprender pela dor. Ou seja, ela vai ter que aceitar pela dor. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo, antes dele ser cristão, ele como colérico, ele tinha a visão, provavelmente ele deu ouvido à mensagem de Estevão, mas ele não recebeu, porque ele já tinha sua decisão formada, ele já sabia o que ele queria, já tinha suas metas, seu foco, provavelmente ele era um dos membros do Sinédrio, então ele estava tranquilo, ele não tinha que dar ouvido, ele tinha sua formação, ele foi discípulo de Gamaliel, ele conhecia a palavra. Então Paulo, ele tinha essa dificuldade de dar ouvido, principalmente a Estevão, que não era uma pessoa muito bem vista. E Paulo foi necessário, Jesus, ele trazer uma cegueira, para que ele pudesse dar ouvido a uma voz audível de Jesus, para ele se render e aceitar. Então, um adolescente, ele é mais fácil de receber a Cristo na sua adolescência, mesmo ele sendo colérico, do que na sua juventude depois dos 18 anos. Depois dos 18, vai ser necessário acontecer algo para que ele seja humilhado mesmo, e aí dependa da palavra. Então, ore, coloque em oração a adolescência dos seus filhos, para que ele possa conhecer a Cristo. Amém? E, trazendo isso agora para alguns pontos importantes da pessoa colérica, depois que ela aceita Jesus, e a transformação que isso gera nela. Porque você vê que uma pessoa colérica, ela é agressiva, ela tem uma resposta na ponta da língua, assim como o sanguíneo também é assim. Mas você vai ver que o Espírito Santo ele age ao contrário. Olha só, eu vou até ler aqui esse ponto que eu achei muito interessante, que venha na transformação da vida de Paulo. Ele vai falar assim, na vida do colérico, fala assim: que as Escrituras reveladas inteiramente contrárias ao seu temperamento natural, ao temperamento natural de Paulo, colérico. A obediência instantânea de Paulo, depois de sua conversão a Cristo, é previsível, porque os coléricos tendem a ser decisivos e a agir instantaneamente, intuitivamente, mas a humildade
que tomou conta do coração desse fariseu foi enorme. Olha só, você vê que Paulo ele era difícil, ele não queria aceitar com facilidade. Ele precisou vir uma adversidade, uma cegueira na vida dele, precisou ele ser humilhado para que ele pudesse ouvir a palavra e assim aceitar a Cristo. Só que há algum ponto muito extremo que Paulo parte, é que quando ele ouve e ele aceita, ele obedece, ele é um cara obediente ao extremo. Ele começa e fala, opa, aonde eu começo? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu faça? Qual o ponto que eu preciso melhorar? Aonde eu devo voltar atrás? O que eu preciso fazer para fazer a tua vontade? Paulo, ele é decisivo. Jesus chama, ele fala, eis-me aqui. E não é o eis-me aqui, tipo assim, vai, não vai, vai, não vai. Ele vai. O colérico é assim, depois que ele aceita Jesus, ele não larga mais. Ele é constante. Ele é constante na sua decisão, ele é constante na sua aceitação e na sua obediência. Ele não volta atrás com facilidade. Você vai ver Paulo falando isso várias vezes, que ele não volta atrás. E ele incentiva, persevere, persevere. Olha, o alvo, foco no alvo, não volte para trás. Ele tem um foco, ele tem um alvo, e ele não volta atrás. Então, um ponto importante do colérico, depois que ele aceita Jesus, é que depois que ele aceita, ele não volta para trás. Então, se você que é colérico aí e você aceitou Jesus, persevere. Isso vai ser uma facilidade para você, é um ponto forte para você. Mas o ponto fraco do colérico, depois que ele aceita Jesus, é a humildade. É a humildade. Porque o colérico, por ele ser agressivo e ele ser uma pessoa muito determinada, dificilmente ele vai passar a mão na cabeça, ele vai dar a segunda chance, porque ele não é assim. Ele não quer a segunda chance, ele quer ser o que ele já é. Entende? Se ele aceitou, pronto, acabou, é isso. Agora, quando ele vê outra pessoa precisando da segunda, ele tem uma dificuldade de dar a segunda chance. Mas nós vemos que na vida de Paulo, o Espírito Santo ele transformou de uma maneira sobrenatural. Porque lá em Filipenses capítulo 2, nós vemos que a transformação que age. Porque o Espírito Santo ele toma ele de uma forma que ele fala assim, sobre a humildade de Cristo para a gente fazer o mesmo que Cristo. E ele vai falar isso várias vezes, e ele fala assim, a ousadia que ele toma, ele fala assim, olhe para mim, se vocês não conseguem olhar para Cristo, olhe para mim, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. A humildade tomou conta dele, do seu temperamento. Entenda uma coisa também, que o temperamento, você vai lembrar de uma salada, ou de um arroz. Joga sal no arroz, joga um copo de sal dentro de um arroz. Você vai aguentar comer aquela comida? Assim é o temperamento de cada um. Se não for moderado e equilibrado, ninguém suporta. Ninguém consegue interagir, ninguém consegue aceitar ninguém. Todo temperamento tem que ser moderado e equilibrado para todo mundo poder saborear e poder ter comunhão. E na igreja de Cristo, quem tempera é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tempera a sua vida, com a palavra de Deus, com a plenitude do Espírito Santo. Por isso que é importante, e aqui nós vamos ver que Paulo ele tem essas dificuldades, porque o colérico ele é o mais carente da plenitude do Espírito Santo. Qual a plenitude? Lá em Gálatas 5, 22, vai dizer sobre o quê? Alguém lembra? Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. O colérico, ele é o mais carente de todos os frutos. O colérico não cristão, tá? Colérico não cristão. Mas, aí que está. Aí que está o ponto primordial dessa palavra. O não cristão, colérico não cristão, ele tem dificuldade de amar. Ele tem dificuldade de ter paciência.
ele tem dificuldade de sentir a dor do outro. Ele tem dificuldade de todos os frutos. Por isso que ele é o mais carente. Então, se você, de algum modo, por exemplo, no amor, colérico, ele tem dificuldade de expressar o amor por alguém. Sabe como que o colérico expressa o amor por alguém? 5 linguagens do amor. Atos de serviço. O colérico expressa o amor por alguém fazendo alguma coisa por ela. Sabia? O colérico, ele expressa o seu amor fazendo atos para alguém. E ele deseja que esses atos que ele está fazendo por alguém seja percebido como um amor. Normal, não é, pastor? Tranquilo, não é? Mas não foi assim na vida de Paulo. Paulo, olha só para... Em Romanos, uma carta que ele escreve para Romanos, ele vai trazer... Porque assim, a igreja de Roma, ela é fundada por israelitas. Israelitas que ouviram a palavra em Pentecostes e creram. Só tinha israelita, não tinha nenhum gentil lá, tá? Só tinha israelita. E por que ele amava essa igreja? Porque ele ficou louco. Ele ficou louco quando ele descobriu que tinha uma igreja em Roma e sabia que essa igreja era totalmente israelita. Ele ficou doido. E ele viu que ele sabia que ele não sabia quem liderava, ninguém liderava dos apóstolos, então ele falou: não, preciso mandar uma carta para lá. E ele começa a escrever essa carta, e olha só como a transformação veio sobrenatural sobre a vida de Paulo através do amor, porque ele fala assim, que se ele pudesse, ele abriria a mão do seu lugar no céu para ir para o inferno, para que seus irmãos fossem salvos. Se esse ato, olha só, se esse ato de amor que ele queria fazer pelos seus irmãos israelitas obtesse salvação, ele faria. Dificilmente um colérico faria isso. Nenhum colérico, ainda mais sabendo que entrando em jogo é sua salvação. Falou assim: eu abro mão da minha salvação por amor aos meus irmãos, porque eu amo a minha raça. Ele fala desse jeito. Ele abriria a mão da sua vida eterna para salvar esses. E você vê nisso, só nessa carta você vê o grande amor que ele foi cheio do Espírito Santo. E ali. E você vai ver que a partir dali, tanto israelita como gentios, ele ama. Porque uma certa vez ele vai falar, eu já citei isso no curso de batismo, fala assim, no curso de batismo não, na última coisa que nós falamos sobre Paulo, ele fala assim, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que ele fala assim mas é mais importante eu estar aqui com vocês, porque eu tenho muito a ensinar, porque eu estou preocupado não comigo, porque se eu morrer é lucro, mas eu estou preocupado com vocês, como que vocês vão ficar? Sabe, Paulo se apegou e começou a demonstrar um afeto de sentimentos por essas pessoas enorme. E você vê essa transformação do Espírito Santo. Então é um dos pontos que o Espírito Santo trata com ele. E por Paulo escrever os frutos do Espírito, Paulo ele tinha todos os frutos. Paulo tinha todos os frutos. Porque Paulo ele não ia ser usado em pregar aquilo que ele não vivia. Paulo não ia ser capaz de escrever algo para os seus irmãos viver aquilo que ele não vivia. Paulo ele tinha todos os frutos. Você vai ver a paciência, depois... É que é muita coisa, não vai dar para... Mas só vamos ver alguns pontos aqui importantes. A paz. A paz do coração é estranha ao colérico carnal. Ele não só não a possui, como também se ressente da paz que observa nos outros. O colérico carnal, ele além dele não ter paz, ele fica incomodado com aquele que tem paz.
Sabe aquela pessoa que está passando, ele vê a pessoa passando por adversidade e vê aquela pessoa tranquila. Colérico carnal, ele não aguenta. Ele não aguenta ver isso. E aí você vai ver a transformação que o Espírito Santo faz nele. Porque o colérico, para ele ter paz, ele tem que estar no redemoinho de coisas. Ele tem que fazer muita coisa. Ele tem que estar em várias atividades. Ele tem que se ocupar ao máximo. É ali que ele tem paz. Ele não consegue ficar parado. Porque na hora que ele fica parado, se nada está organizado, ele fica meio esquisito. Porque a paz para ele, carnal, tá? Que a paz para ele é fazer atividades, é ele estar ocupado em várias coisas. E você vai ver que o Espírito Santo, ele transformou Paulo, que veio a compreender que a paz não dependia das circunstâncias ideais. Paulo, você vê que numa das cartas ele fala assim, todo mundo conhece essa, tá? Aprendi a passar por todas e qualquer situação. Ele teve fome, mas também viveu com abundância. Ele dormiu em rocha, mas também dormiu num conforto. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. A transformação foi inata, porque Paulo começou a viver uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz de espírito, uma paz que só o Espírito Santo ele pode colocar em nós. Então, quem tem a plenitude do Espírito, tem a paz de Deus. Ele consegue ficar tranquilo. Amabilidade. E se eu for falar, já deu até a hora aqui já. Mas amabilidade, vou trazer os pontos aqui, que é você consentir com a dor do outro, você perceber que o outro é importante. Paulo, no momento da vida dele, ele tem uma rixa com Barnabé a respeito de João Marcos. Que João Marcos, na segunda viagem, abandona eles, numa dificuldade que eles passaram, e aí depois João Marcos vai junto com eles para outra viagem, e Paulo fala assim, não, esse garoto aqui, imaturo, não vai com nós não, pode mandar ele embora. E aí você vai ver que Barnabé, ele é um cara, não, ele é um melancólico, com fleumático, fala, não, vamos dar mais uma oportunidade para ele. Paulo falou, não deu oportunidade. Ele abandonou, ele está fora. Mesmo convertido. Aí depois, no final da sua vida, Paulo fala assim, chama João Marcos, porque ele é útil. Ele reconhece, ele aprendeu. E Paulo, ele foi tão assim, ele sobressaiu no seu temperamento, fala assim, chama João Marcos, que antes ele não servia, mas agora ele serve. Ele reconhece a sua entrega ao Evangelho, a sua confiança que João Marcos passava e a pregação. Então, João Marcos ele é reconhecido por Paulo, quando ele recusava João Marcos. E mansidão, você já viu colérico manso? Hein, Isabela? Hã? Que eu fui transformado. Mas um colérico, ele é difícil, ele não é manso. Mas depois que aceita Jesus, se ele recebe o Espírito Santo enche ele e traz mansidão. Porque Jesus, ele fala para a gente aprender dele. O que nós devemos aprender de Jesus? Que ele é manso e humilde de coração. Que o Espírito Santo ele possa nos ajudar a ser manso. Outro ponto, a fé. Isso é importante. Olha só, a fé. Você já viu um colérico? Aqui é difícil aqui, né? Mas
uma pessoa que ela é tão autoconfiante, uma pessoa que ela faz as coisas e você vê, nossa, essa pessoa tem fé. Que ela entra em uns becos, ela entra em uma coisa com a autossuficiência dela mesmo. Eu posso, eu consigo, eu vou. Mas nem sempre é fé. Nem sempre é fé. Porque a autoconfiança pode ser mascarada como fé. A nossa autoconfiança do colérico, ela pode parecer que é fé, mas não é fé. É totalmente carnal. Ai, ai. Mas olha só. Em Atos capítulo 27 e 25 diz assim: assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá tudo do modo como me foi dito. Olha porque eu falo que a autoconfiança pode soar como fé, é porque Paulo, ele teve um momento no finzinho da sua vida, ele começa a receber um monte de revelação. Um monte de revelação como assim, Paulo, o Espírito Santo está mandando você não ir lá, se você for para Jerusalém, você vai morrer. Eu vou, seja o que Deus quiser. Como se fosse assim, que seja feita a vontade de Deus. A autossuficiência é assim. E chegou um momento que falou assim, que Ágabo chegou nele assim, pegou a cinta dele, falou, amarrou o pé e a mão, falou assim, desse jeito você vai sair de Jerusalém. Pois ele foi mesmo assim, com a sua autoconfiança. Sabe, mostra que para nós hoje nós sabemos, tem a revelação que aconteceu. Mas para aqueles que estavam vivenciando ali, fala assim, Paulo, pelo amor de Deus, não vai, cara. Não, eu vou. Se essa é a vontade de Deus, eu vou. Olha só. O Espírito Santo estava alertando, estava admoestando ele para que ele não fosse, mas mesmo assim ele foi. E pode soar para aqueles que estavam vendo Paulo, falando, nossa, esse homem tem fé. Não, ele não tem fé. É autoconfiança demais. Temos que tomar cuidado com isso. E a humildade que eu falei, já foi citado. E é isso. Eu não tenho muita coisa a ser trabalhado, mas os pontos mais importantes é esse. Ponto que eu falo que é o colérico, o temperamento do colérico tem que ser totalmente transformado pelo Espírito Santo. Não só o colérico, todos. Porque é o Espírito Santo que vai nos levar a ser aprovado por Deus, como obreiro aprovado. Nós temos que se render ao senhorio de Cristo. Deixar que Ele transforme a nossa mente com a sua palavra. Sabe, você tem que ouvir todas as palavras que é pregada aqui nesse púlpito e receber para a tua vida como transformação, que você precisa ser renovado por ela, que amanhã você vai ser diferente do que você é hoje, você vai ser melhor, você vai ser aprimorado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele quer usar você, ele quer usar a transformação que ele vai fazer em você, para que o reino cresça, para que o reino seja edificado. O temperamento não é para você só se descobrir como você é para você descobrir como que você é e o que você não pode fazer. Porque muitos temperamentos ele pode ser bom lá fora, no mundo. Porque quando o Espírito Santo ele traz aqui dentro, é tudo moldado. Ele muda. Se você era agressivo, agora fala, não, você não é agressivo. Se você é autoconfiante demais, entenda uma coisa, quem faz sou eu. Não é você que vai mostrar o que eu posso fazer, como tem que ser. É eu que vou fazer através de você. A autoconfiança nos leva a ficar despreparado.
a achar que nós estamos preparados. Por isso o Espírito Santo, ele quer que nós abra o nosso coração e o nosso entendimento. Lembra? Primeiro ponto a ser transformado é a nossa mente. Porque a nossa mente, ela está cheia de coisas controversas à palavra. Porque se você for ler a palavra segundo aquilo que você acha, está errado. Está totalmente errado. O Espírito Santo, ele revela a nós aquilo que é correto. Ele traz à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nós devemos fazer. Mas, volto a dizer, você tem que permitir isso. Você ainda tem o seu livre-arbítrio, seu poder de escolha. Você escolhe hoje, e você decide hoje sair daqui da mesma maneira, falar, não, eu vou ser assim, porque eu nasci assim, Deus me fez assim. É Maria, Gabriela, tem nenhuma Gabriela aqui não, né? Mas que você não saia daqui achando dessa maneira. Deus, ele te criou com um propósito. E segundo esse temperamento, pode ser, Deus, ele te fez assim, mas segundo a vontade dele. Não segundo aquilo que você aprendeu, o que o mundo imprimiu em você, que você deve fazer. Porque muitos dos nossos temperamentos foi aprendido e executado com coisas que nós aprendemos lá fora, no mundo. Seja dentro da nossa casa, seja no serviço, seja na escola, tudo que mostra, não, você é assim. Deus, você é assim, cara, você tem que ser assim. Não, você não tem que ser assim. Deus te criou com um propósito, com uma finalidade, segundo a vontade dele. Por isso que ele fala que você tem que nascer de novo. Por isso que no batismo você tem que nascer de novo. Porque aquilo, a velha criatura, o velho homem, que mesmo que você nasça de novo, você descubra que aquele velho homem soube nadar, você tem que esmurrar ele, para que ele se torne escravo de você. Porque no cheio do Espírito, na plenitude do Espírito, você tem um domínio, o domínio próprio. Ele te entrega o domínio próprio sobre o teu corpo, sobre as tuas vontades, sobre a carne, sobre o teu temperamento, seja lá qual for. Não importa, você tem um domínio próprio. Se você tem o Espírito Santo, você tem um domínio próprio, você é transformado por ele. E você decide, com as suas escolhas, com a sua consciência, a fazer aquilo que o Espírito Santo quer ou fazer o que você quer. Em Romanos 8:1 vai falar que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então saia daqui segundo o Espírito Santo. Viva segundo o Espírito. Ande segundo o Espírito. Tenha a direção segundo o Espírito. Segundo a palavra que o pastor pregou no domingo. No princípio, Deus. Amém? Se coloque de pé. Se você acha que diante dessa palavra, seja você um colérico ou não, mas se você, diante da plenitude do Espírito, segundo aquilo que foi pregado, segundo a vontade, se você achou que era o Espírito, mas não, era a minha carne, se deixa ser transformado pelo Espírito hoje. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, que você saia daqui totalmente transformado, notável a todos aqueles que estão lá fora e te conhecia, que hoje te conhecem. Falei, o que aconteceu? Como olharam para Paulo e falaram assim, mas não é esse, enquanto Paulo pregava sobre a ressurreição de Cristo, todos olharam e falaram, mas não é esse o perseguidor, não é ele que estava matando todo mundo, agora ele está pregando sobre a ressurreição? Agora ele está pregando sobre o amor? Todos notavam a transformação que o Espírito Santo fazia em Paulo. Que assim seja em nossa vida. Que a transformação do Espírito Santo em nossas vidas seja notável a todos os outros que olham para nós. Feche seus olhos. Não pensa que foi fácil pregar essa palavra. Essa palavra aqui foi que nem uma lança no meu coração. O quanto eu preciso ser transformado.
quanto nós precisamos ser transformados. Se deixa ser moldado por Ele. Santifica a sua vida todos os dias. Sabe, nós não sabemos a hora que Ele vai voltar. Mas nós precisamos, dia após dia, melhorar o nosso comportamento. Melhorar nossas ações, as nossas decisões, as nossas palavras rudes, que muitas vezes machucam pessoas. O Espírito Santo, ele não precisa de agressão ou de uma contenda para fazer algo que ele precisa fazer. Ele tem tudo escrito. Ele tem tudo planejado. Se no princípio Deus estiver nos seus planos, tudo vai ser conforme a vontade dele. Tudo vai caminhar segundo o propósito e todos vamos ser bem-sucedidos e alegres no Espírito. Senhor, primeiramente nós queremos pedir perdão ao Senhor. Porque independente de temperamento, se é colérico, se não é colérico, seja lá qual for aquilo que os estudiosos entenderam que é isso ou não, Senhor, nós precisamos ser melhorados. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos ser mais humildes, mais cordiais, mais amáveis. Precisamos, ó Pai, que as nossas palavras tenham mais amor, mais aceitação. Senhor, nos transforma pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, que tenhamos paciência com outros. Pai, nos ajude a entender que o outro é superior a nós. Que assim o Teu reino, assim a Tua palavra nos ensina, Pai. Nos ajude a ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. E não segundo a nossa vontade, não segundo a nossa autoconfiança, mas segundo o Teu Espírito em nós. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós e através de nós, para que o Teu reino cresça. Que tudo seja para o Teu reino, que tudo seja para a Tua glória, que tudo seja para a exaltação do Teu nome, Pai. Que todas as nossas ações e atitudes, ó Pai, seja para a Tua glória. Seja para agradar o Teu coração, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor. Cheios da plenitude do Teu Espírito, Senhor. Que todas as vezes, antes de nós agirmos, ou falarmos, ou pensarmos em alguma coisa, Senhor, pensamos o que o Espírito Santo quer que nós façamos. Porque Ele habita em nós. É Ele que nos direciona, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude. Nós precisamos do Teu auxílio, Pai. Toma a nossa mente, Senhor, cativa ao Senhor, para que nós possamos obedecer a Cristo. Obedecer ao Senhor em tudo, Pai. Em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.